E como você falou, tudo depende muito do modelo de ciência que a gente adota e que a gente Isso, vai fazer, né? A psicologia, ela queria se justificar enquanto ciência diante de quem, na verdade? Né? Queria exato. se justificar diante da comunidade científica, mas dos físicos, dos matemáticos, dos químicos, dos biólogos. Sim. Então, ela insistir, por exemplo, nas correntes fenomenológica, hermenêutica, ela não ia conseguir essa validação. Não. Nesse momento não Por valeria. outro lado, as teorias que são originárias dessas correntes, né, mais profundas, como a gente costuma dizer, elas são menos suscetíveis também à avaliação, porque no final das contas, o que a gente consegue mensurar, avaliar, observar? É o pensamento, é o comportamento. Exatamente, Né? exato. E mesmo o pensamento, quando a gente consegue, é o que a pessoa diz que está pensando. Então já tem um filtro ali. Ou Tem. senão a gente cai numa coisa até mais extrema ainda que a gente hoje em dia, né, consegue observar exames, um mapa de calor, um mapa de ondas e etc. E aí você vai numa outra linha de pesquisa que está mais no que a gente chama hoje até de neurociência, né? Nem tanto de psicologia. Exatamente. Mas aí eu acho que num primeiro momento, a coisa ela era um pouco mais amena, vamos dizer assim, porque como você falou, o próprio Rogers, ele entende que isso seria algo importante. O, o Viktor Frankl, que é o autor que eu gosto de estudar, ele fazia questão, encorajava os seus alunos e nos seus livros ele sempre que alguém fazia uma pesquisa dessas quantitativas, ele fazia questão de citar e de falar Olha, que elas estavam sendo feitas, onde as pessoas procuravam identificar algumas das suas hipóteses teóricas no comportamento na vida das pessoas. Então a gente via, acho que esse tipo de colaboração. Até porque eu gosto de brincar que essa discussão ela remonta à discussão dos discípulos de Platão e Sócrates com os de Aristóteles, né? Se a gente for voltar mesmo no tempo, desde aquela época eles estão discutindo isso. isso. Mas num contexto mais atual, a gente vê o que acontece, e estou falando aqui do Brasil principalmente. Parece que, então, adotar ou não esse modelo de validação da psicologia, principalmente das teorias, das grandes teorias psicológicas e práticas psicoterapêuticas, enquanto um modelo de validação, na medida em que você consegue validar certas coisas, é como se as outras não tivessem mais validação, que é Famosa talvez a grande dicotomia. polêmica atual da chamada psicologia baseada em evidências. Né? Perfeito, Então, perfeito. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você tem acho que um interesse um tanto quanto eclético, porque você é formado na linha da terapia cognitivo-comportamental, mas, Sim, por exemplo, tem interesse no pensamento de São Tomás de Aquino, né? completamente. Sim, sim. Que é o que inclusive muita gente defende uma corrente psicológica, né, baseada no pensamento Tomista. dele, que é a psicologia Sim, tomista. Então, perfeito. isso aí já mostra que você é uma pessoa eclética. Então, eu gostaria de ouvir de um psicólogo eclético e com essa formação na psicologia cognitivo-comportamental, como você vê esse tipo de polêmica, né? O fato de que realmente para alguns tipos de transtornos e queixas e sintomas, existir um número maior de evidências de que as psicologias comportamentais e cognitivo-comportamentais têm uma eficiência maior, pelo menos no curto prazo e médio prazo. Isso significa que as outras, então, elas não são científicas, né? Ou elas não teriam assim uma validação e pior, como eu vejo em alguns casos, elas seriam então pseudociências por conta Isso. disso. Né? Essa Aí ideia. já cai numa questão ali até ideológica. Então, eu queria ouvir a sua visão sobre isso um pouco. Claro, claro. É, é interessante porque quando a gente vai buscando essas raízes da história, a gente também vai entendendo em que momentos da história, não só da psicologia, mas do pensamento em geral, escolhas foram feitas e essas escolhas por um determinado caminho foi determinando o futuro, né? Mas se a escolha fosse diferente naquele momento, por exemplo, se a ciência mainstream fosse mais para uma outra linha, claro, você teria problemas para estudar talvez as leis da física, né? Mas, mas aí, se já tivesse ali uma ideia de que a psicologia era uma ciência única, né? Que talvez não tenha os mesmos princípios da física, né? Da physis, né? Da natureza química, né? Atômica, talvez você já conseguisse ter uma perspectiva mais eclética ou mais correspondente ao que é de fato a psique humana, né? Ou a mente humana. Mas não, a gente percebe que, como você disse, né, a gente tem que meio que
tinha que ter o reconhecimento enquanto ciência para as áreas diversificadas, né, da ciência como um todo. Só que quando a gente volta lá atrás, você vê que não precisa ser, validade não é só isso que a ciência mainstream, né, considera. As outras também são válidas, né, e se complementam. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, acho que desde 2015 ou 2017, eu não tenho certeza, a comissão, assim, tipo o MEC, vamos falar assim, mas não é o MEC geral deles, mas é uma comissão que determina quais matérias tem que existir nas especializações, nas pós-graduações também, de psicoterapia cognitiva comportamental. E uma das disciplinas que foi necessária, consensual, é epistemologia da ciência, ou filosofia da ciência, né? Que, na verdade, a epistemologia está dentro. Por quê? Justamente porque quando você entende um pouquinho de filosofia da ciência, você se torna eclético naturalmente, Automaticamente. automaticamente. Porque aí que entra, a filosofia da ciência e a história, ela te mostra que, assim, o que é a realidade? Ninguém sabe. Mas existe a maneira de você considerar a realidade de maneira subjetiva. Existe a maneira de você considerar a realidade de maneira objetiva. E nenhuma está certa e está errada, são complementares, né? Só que o método que deriva desse viés que você dá vai determinar essa realidade. A gente chama de ontologia, né? Qual a ontologia que você escolhe vai derivar uma epistemologia, que é como é que se produz conhecimento a partir dessa ontologia. Aí da epistemologia você deriva um método e desse método uma técnica, né? Agora, se eu escolher a outra, vai ser também ontologia, uma outra epistemologia, um outro método e uma outra. Só que também a gente cai naquele erro, que acho que é uma coisa da nossa característica humana, que é, se eu escolho um lado, eu naturalmente viro inimigo do outro, né? Aquela Sim. coisa... É terrível isso, né? Você não sei que é uma coisa humana para tudo, né? Um maniqueísmo total aí na escolha de abordagem. Você vai para a luz, você vai para as trevas, não tem conversa, né? E o que é terrível. E, na verdade, o psicólogo, de modo geral, eu acho que é uma base de ser eclético, né? É você conseguir desenvolver raciocínios concomitantes, né? Ou seja, você tem uma verdade aqui e outra verdade aqui, mas não é que uma... Eu não estou falando necessariamente do relativismo da verdade. É no sentido de facetas da realidade, né? Quer dizer, a realidade ela tem várias facetas, não é uma questão de relativismo, é uma questão que ela é ampla. E às vezes um viés vai ter essa ênfase e o outro viés vai ter aquela outra. A psicologia baseada em evidência, ela de certo modo, ela tem metodologicamente várias falhas, ainda que você não considere outras epistemologias, ela tem falhas. E além disso, se eu tiver uma visão de mundo mais qualitativa, que às vezes tem uma metodologia diferente da metodologia do que a gente chama de evidência, né? O que é evidência? É sempre o que é positivista? É sempre o que a estatística mostra? Ou eu também posso considerar a evidência por outras linhas, como, por exemplo, análise de conteúdo, análise de discurso, né? Hermenêutica? Quer dizer, a forma de você mensurar isso é muito diferente, né? Mas não é ciência, não é evidência também? Aí começa a discussão. É evidência, mas é uma evidência fraca. Não, Sim. mas na verdade não é evidência fraca. É o que você quer fazer com aquele dado.